conceitos do swap, o swap é um seguro que as financeiras utilizam, é um gap que eles utilizam de diferença para qualquer tipo, como no caso da Active, na troca de contrato. Esses gaps, eles utilizam para a segurança deles mesmos. Então a gente sabe que a gente, se fizer swing trade, né, se o trade não encerrar no dia, vai acontecer o swap. A gente também tem o spread, que é natural das corretoras, só que, diferente das corretoras brasileiras, essa coisa do spread, ela é transparente. Então você sabe o quanto você paga de spread, se você se informar, buscar entender. Tem corretora que divulga em tempo real quanto que está sendo o spread dela naquele momento, porque depende do movimento do mercado. Só que assim, a Code Trade fez um teste com vários setups, com contas diferentes, inclusive, a diferença de performance de um mesmo setup entre Active Trades e B3. O que acontece? Tem, claro, uma pequena diferença do movimento de mercado na Active Trades ser levemente diferente do que acontece na B3, mas assim, são muitos resultados que nos mostraram que mesmo a gente pagando spread, e no caso até swap, os custos de Active ainda são menores do B3. A gente sabe que tratando de mercado financeiro faz parte da brincadeira. Se a gente puder encerrar o trade em day trade, ótimo. Não puder, faz parte do negócio, faz parte do jogo, o spread e o swap. O swap, que foi pesadinho, né? A gente calculou aqui entre 17% a 20% de swap a gente teve nas operações. Só que é o seguinte, a gente teve duas grandes situações de exposição de contrato, inclusive teve troca, né, de um contrato para o outro, e que pesou o swap. Mas a gente já espera por isso, e por isso que a gente não investe o nosso tempo e nossa energia em algo que faça scalp. Que a gente sabe que é possível, mas é pouco inviável, quase inviável no nosso mercado mundial, você trabalhar com scalp, né? O scalp ele é favorável para algo que esteja relacionado a high frequency trade, que é o banco, junto com a corretora, faz um acordo para fazer liquidez de contrato. Então, assim, não é algo para quem quer negociar, é algo para quem está querendo fazer liquidez de contrato. Um grande banco, tipo um BMG, faz um contrato com Active Trades ou com, sei lá, XP, etc., para ficar fazendo liquidez de contrato. Então, eles implantam um sistema de high frequency. Agora, se tratando da gente, né, chamado o investidor de varejo, é muito pouco inviável, quase inviável a questão do scalp. Hoje a gente tem um TP médio na faixa dos 620 pontos, né? E existem outras questões aí que a gente vai falar ao longo da reunião, muito brevemente, que a gente vai lançar, por exemplo, o GoFusion E, que é um setup que ele não faz entradas acima da última entrada. Então, ele é um gradiente mesmo em GTC. O que é GTC? É ordem limit, e ela não se desfaz no dia. Então, ela fica em extensão para todo o tempo. Ela fica lá. E essas ordens, elas são posicionadas, hoje, a gente coloca lá em white box não, em gray box, 2.800 pontos. E a gente prefere, a gente vai continuar trabalhando assim, sempre em gray box, que vocês podem manipular lá algumas questões no robô, né, como até o gradiente do GoFusion tradicional, que acontece só em day trade, né? Ou seja, no outro dia ele já sai o gradiente, só entra as ordens pelo módulo do algoritmo de tendências mesmo. Então, a gente trabalha com contra e a favor também. Tem dois tipos de tendência que a gente trabalha. Convergência, no caso. Outra questão, muita gente se preocupou com a questão de segurança das operações na questão do rebaixamento. Pessoal, trabalhar com preço médio, igual um fundamentalista opera, ou igual esse tipo de operação que a gente faz, é muito complicado se você não tiver um capital de uma cama, né? Um capital, um colchão, um capital recomendado ali, mínimo, entendeu? Por quê? Porque a gente depende de preço médio. Então a gente depende de uma correção, né, para sair no TP do preço médio. Isso faz com que a gente se baseie puramente em estatística, entende? Então a gente precisa fazer vários testes para encontrar qual é a segurança. Claro que num estado de pandemia, quando o negócio cai tudo, não é legal estar posicionado.
mas isso raramente acontece, é tipo um cisne negro, a gente fala, né? Tipo, os Estados Unidos ou Rússia joga uma bomba nuclear nos Estados Unidos, a gente sabe que complica tudo as coisas. Como é que a gente faz hoje para se proteger? A principal proteção é usar o capital mínimo recomendado. A segunda é atender os requisitos da estratégia. Se você atende, você não vai ficar limitado por situações como por falta de saldo, foi bloqueado pela corretora, aí comprometeu todo o contingenciamento da estratégia. Então, é uma das coisas que podem comprometer. Se você quiser trabalhar com muito pouco risco, a gente fez o GoFusion E para isso. Ele é só gradiente. Ele a cada 2.800 pontos vai abrir ordem. Então, a gente até sugestiona que dentro das condições nossas hoje, operando aí com um capital mínimo de $550, dá para operar com 0,15. Porque, assim, enquanto ele não faz o gain, ele fica vagando ali dentro de 2.800 pontos praticamente. Entendeu? Para abrir outra posição. Que é a forma mais conservadora. Mas se a gente quiser ter um prêmio maior, a gente tem um risco maior. E quando a gente toma um risco maior, a gente tem que respeitar muito o capital mínimo recomendado. Pode acontecer um rebaixamento maior que a gente teve? Claro que pode. Estatisticamente, a gente já teve. A gente chegou a 2/3 do rebaixamento máximo histórico, que chega perto dos $1.500. Mais precisamente, deixa eu olhar aqui, $1.435, certo? Esse foi o rebaixamento estatístico histórico de Backtest, né? 2017 até hoje, de backtest. É. Em conta real, esse foi o nosso maior rebaixamento. E, em conta real, esse foi a nossa maior exposição de contratos, chegando a 7,10, né? O recorde tinha sido em 2019 em backtest, Eu acho que chegou a 7,15 até. Antes de fechar, ainda. 7,15. Acredito que sim. O recorde foi em 2019, antes, anterior a esse, Agosto no de mês 2019. agosto. Agosto de 2019, fechou no dia 8, em backtest, de É, 7,05, então muito aprove- próximo. aproveitando para fazer um parênteses aí, para vocês verem como é raro, gente. Eu fiz um estudo estatístico, né, usando Excel, né, base no backtest do GoFusion, desde junho de 2019, então um pouco mais de 2 anos. Para vocês terem uma ideia, apenas 1,17% das operações abriram com lote acima de 4, ou melhor, encerraram com lote acima de 4. Então, é muito raro, né? Ou seja, cerca de 1% das vezes isso vai acontecer. Né? Claro, pode acontecer que, que a gente fique posicionado acima do 7,15, pode, mas é algo muito raro. E é bem possível, né? A gente está num cenário, vamos lembrar, se você pegar um gráfico diário aí, a gente, entre 120 mil e 130 mil pontos, a gente está no topo. Então, quem está no topo, a ladeira pode vir, a gente pode romper. De 120 passar e romper o 130, né? E ter mais um caldo. Mas a gente está numa região de topo, então é possível que aconteça mais vezes de a gente ter rebaixamentos grandes assim. A gente só vai ter rebaixamento tranquilo por muito tempo quando o mercado já fez uma grande correção, né? Tipo assim, o mercado ficou alguns meses ou até quase um ano em queda, aí depois a gente sabe que fica muito mais tranquilo. O que prejudica eu não diria, mas o que faz com que aconteça rebaixamento mais alto é o ângulo de queda. Tem uma queda muito forte, muito acentuada, não tem tempo para correção. Então a gente precisa dessa. Se a gente tem uma queda mais tranquila, se vocês observarem um gráfico de 2015, que foi quase o ano inteiro em queda, o índice, mas foi uma queda mais tranquila. Então essas correções você consegue ter essa condição de sair no preço médio, um pouco mais tranquilo, entendeu? Lógico que não tão favorável quanto no mercado de alta, que facilmente você vai sair rápido da operação. Então é importante que esse tipo de operação você tenha capital recomendado. Por quê? Vamos falar, a gente está operando com derivativos, né? O Brava 50 é um derivativo. Então você está operando com alavancagem. Operando com alavancagem, você está operando um dinheiro muito maior do que você está disponibilizando. Então, inclusive, a gente pode falar aí, né? Podemos falar de retorno. Você está aí com $3.000, $3.000 são 15K em reais. Para ter um retorno que a gente teve nos últimos 2 meses aí, né, que eu disse, em reais, R$ 2.342 líquidos. Então você teve mais de R$ 1.000 de ganho no mês com apenas R$ 15.000 de capital, entendeu? Então a gente está operando alavancado.
Então, essa condição tem que ser respeitada. O ideal seria se a gente tivesse 10k dólares, mas eu não tenho, muita gente aqui não tem, eu sei, para operar isso de forma mais saudável, porque a gente sabe que numa queda brusca do índice, você segura a barra, entendeu? Por quê? Você está operando um capital grande quando você está operando para ganhar, e esse prêmio que a gente está ganhando, né? O prêmio que a gente fala no sentido do risco-retorno. Só que você não está utilizando um capital grande, você não precisa ter esse capital grande, você está usando uma garantia lá na corretora. Então, por isso que a gente tem que sempre estar atento a essa questão, por isso, não alavancar mais do que aquilo que a estatística mostra. E olha que a estatística é só uma base para a gente ter uma noção do capital que a gente deve operar, entendeu? Como garantia, um limite, assim, que a gente fala, olha, menor que isso fica complicado. Mas é sempre bom respeitar, porque você está operando uma grana maior do que você está utilizando. Bom, o Luciano falou aí da questão de raramente a gente abrir mais do que 4 exposição, então menos que 4 pode acontecer com mais frequência. Inclusive, a maior frequência, o maior nível de frequência é entre 2 e 3 contratos somados 0,05, certo? Outra, questão de aumento de contrato. A gente sugere que quando vocês quiserem dobrarem o capital recomendado, tipo de 3 passar para 6, vocês já garantiram uma cama para aquele próximo capital vocês sim operarem de forma, conforme a passar do tempo, vai de 0,05 para 0,06, 0,07, entendeu? Aumentando aos poucos. Mas antes de você fizer, ou melhor, antes de você fazer o capital recomendado dobrar, você ainda não tem a cama necessária para querer arriscar, entendeu? Então, quando você já garantiu 3K, né, e pode levar não muito tempo, né, talvez menos de um ano, para você fazer 3K dólares, o que vai acontecer? Você já está garantido. Você já garantiu 3K para você, você até tira da conta. Aí, na partir daqueles 3K, conforme for aumentando o capital, aí sim. Porque essa é uma maneira mais sadia. Leva mais tempo, porque a gente é ambicioso, é ganancioso, é complicado. Eu tenho essa condição também. A ganância incomoda a gente de vez em Quase quando. todos nós, né, somos. Então, só que a ganância coloca a gente numa situação de insegurança. Eu não diria só insegurança no sentido financeiro, né? Porque é mercado financeiro, quando a gente está falando de renda variável e derivativo, né? Capital alavancado, é risco, mas a insegurança psicológica, porque enquanto está acontecendo essa operação, se você está lá o tempo todo com aquela angústia, não é saudável, né? Então, talvez seja mais saudável ter um capital que não te deixa tão ansioso, tão angustiado enquanto acontecem as operações. Bom, a gente, claro, quando acontece um rebaixamento, a gente tem um prêmio maior também, porque acaba tendo um lucro, né? A gente teve aí, nessa última operação, foram líquido, foi quanto, Luciano? Essa última agora? A É, de hoje? não de hoje, a que encerrou, teve o rebaixamento maior aí de posição de 7,15 contrato. Foi Deu, quanto? deixa eu ver. Deixa eu ver se eu notei aqui. Não notei. Deu. Eu acho que foi cento e alguma coisa. 161 bruto, acho. Né? Bruto, Descontando o 163, swap, né? porque o swap foi pesado, né? Aí fica na faixa de uns 117, 120, por aí. Isso. Então, só recapitulando aqui a questão da frequência, foi de 2 a 3, né? De 2 a 3, que a gente, desde 2019, tá? Considerando esses dados desde 2019, desde junho de 2019. E mesmo De... assim, né, Gabriel? Acima de 2, né, se tu lembrar da planilha lá, acima de 2 ocorreu em 6,4% das vezes. Sim. Mas Mesmo entre essa assim, região, entre 2 e 3 contratos, é uma frequência comum de sim, acontecer é uma sim. frequência comum, tá? Então, assim, das operações que tem mais rebaixamento, é comum ter a exposição entre 2 a 3 contratos. Passando de 3, até 4 é um pouco menos comum, mas também não tão incomum. O que fica um pouquinho mais incomum é a partir de 4 contratos, entendeu? Fazendo
essas áreas, essas regiões de frequência na estatística de exposição de contrato. Bom, nós temos duas novidades aí. Tá? Antes de falar das novidades, vamos responder a pergunta do... Quem que era? O Nicolas fez 3 perguntas, na verdade, aqui. Nicolas. Eu vou olhar lá as perguntas dele. A primeira, eu posso fazer aqui. Já manda brasa aí, então. A primeira, ele pergunta se a estratégia GoFusion, o set GoFusion, está preparado para uma queda brusca de mercado acima de 8K, 16, 32 mil pontos. E se o mercado demorar para reagir. Tá. Preparado, o que eu digo é não quebrar a conta, dizer. Sim. Bom, isso aí a gente respondeu em parte. Sobre a parte de pontuação, eu não fiz o cálculo de qual foi a pontuação máxima que a gente pegou de rebaixamento. Mas eu acho que deve ser em 2018, porque no nosso algoritmo não pegou entradas ali no Danger de 2020 da pandemia. Só que se entrasse, eu fiz combinações aleatórias, respeitando o algoritmo, daria o rebaixamento de pouco mais 5K dólares. Né? Por isso que a gente recomenda a recomendação. É claro, no ambiente é muito incomum acontecer isso que aconteceu na pandemia, né? Mas Sim, tanto que foi a primeira vez que aconteceu na história, eu acho, da Bolsa Brasileira, uma queda dessas. uma queda tão brusca, né? Exato. Quantos mil pontos foram? Você lembra? Acho que quase 60 mil, não foi? Caiu Então, é um 50% absurdo, praticamente na 60 Bolsa. mil pontos. Agora, falar em pontos a gente não consegue falar, porque tudo vai depender do movimento do mercado. É isso que vai definir as entradas, entendeu? Agora, entradas, caídas bruscas, prejudica porque, assim, fica difícil de fazer o preço médio, né? Vai caindo, 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 e não dá aquele respiro para você fazer aquela voltinha que fez agora, inclusive, para pegar o preço médio. Então, por isso que quando a gente fala de setup com reentradas de preço médio, setup de holding, né, que é de você carregar a posição, é muito complicado. A gente pode falar em capital mínimo recomendado baseado em estatística, ou então você utilizar o capital protegido, que é você utilizar o capital total do quanto você está operando. Por exemplo, se a gente considerar um mini contrato hoje, daí eu vou me basear de uma informação que eu sei mais fresca aqui agora de cabeça. Um mini contrato hoje está valendo o equivalente a 23 mil, 24 mil reais. Um mini contrato. Então, se você está operando com 23, 24 mil reais na conta e posiciona um mini contrato na B3, você está com o capital correto ou capital total daquela operação. Então, você está usando a garantia do valor do contrato. Entendeu? Agora, se a gente for usar um capital maior do que a gente usa, baseado em um limite estatístico, é um capital muito absurdo. E o objetivo nosso é alavancar para justamente ter que usar só uma garantia para operar um dinheiro muito maior. Então, tendo isso em mente, isso tem que ser uma decisão muito criteriosa da própria pessoa que vai investir, do quanto ela quer assumir de risco, do quanto ela quer colocar em risco o seu capital. Por isso que, para esse tipo de operação, a gente não coloca todo o capital que a gente tem. Se você tem lá 100% do seu capital e você está pegando uma parte desse capital para colocar em risco, isso não é um problema para você. Na verdade, isso para você é uma condição de que, dando muito certo, você vai apimentar o seu capital, vai apimentar os seus rendimentos. E uma, e, Mas uma, e uma recomendação que a gente pode fazer também, que é o que a gente pretende fazer também, seria fazer saques periódicos, né, a partir de um determinado capital. Ali. sim. Ou, né, como eu disse, esperar fazer o dobro, para depois de fazer o Sim, dobro, você saca exato. tudo aqueles 3Ks e deixa aqueles 3, e a partir daqueles 3, ou você faz saques periódicos, ou você faz aumento de exposição. Ou os dois, faz um equilíbrio, um pouquinho de saque, um pouquinho de aumento de exposição. É, Por isso que vai da decisão isso de seria cada um, né? ideal. Até porque a gente só poderia recomendar uma fórmula de carteira precisa se a gente tivesse o CNPI, né? Assim, o que a gente faz aqui são sugestões e sempre lembrando a questão de respeitar o que a estatística nos diz sobre o risco-retorno. Luciano? A segunda pergunta do Nicolas
Ele diz assim, se nós percebemos, né, no caso, que o SET ficou mais agressivo com a mudança de lote mínimo para 0,05 em relação aos lucros e aos riscos também, e se a expectativa de lucro mensal também aumentou em comparação quando o SET rodava com lote 0,01. Acredito que não, né, Gabriel? É Proporcionalmente, relativo, né? manteve. É, É relativo. O que era 0,01, o risco aumentou equivalente para 0,05, e por isso que a gente, inclusive, recomendou um capital maior, tal, etc, etc, o capital mínimo recomendado. na proporção ficou a mesma coisa. Isso, a proporção ficou basicamente a mesma coisa. O que a gente pode falar, do que pode mudar um pouquinho, é na questão da corretora, né? Porque quando você tinha 0,01 contrato, era muito mais difícil. Se você tivesse com capital muito reduzido como garantia lá, você ser bloqueado pela corretora. Agora, com 0,05, fica muito mais rápido disso acontecer se não tiver com capital segundo os preceitos da corretora, que você tem que ter de mínimo lá. O Entendeu? André acabou de entrar. Boa tarde, André. Seja Boa bem-vindo. tarde, André. Bem-vindo aí. Boa tarde. Bom, e a Bom, nós terceira temos... pergunta, antes de abrir para o pessoal fazer perguntas, a terceira pergunta do Nicolas, ele pergunta sobre o histórico da Active, né, que ele não é muito confiável, né, de 2019 para trás, né, realmente, né, a qualidade Sim. é muito ruim, se isso não compromete a eficácia e a segurança da estratégia, com relação ao backtest. Isso compromete a eficácia da precisão da estatística, né? Uhum. Então, assim, claro que é mais confiável os dados que a gente tem a partir do momento que a gente vê que o histórico é confiável, certo? Só que, assim, a gente considera desde 2017, porque a gente ainda tem dados de OHLC. Na maior parte, mesmo que comprometido, a gente tem dados de abertura, fechamento, mínima e máxima de candles. Então, isso é o suficiente para a gente ter alguns ambientes que foi legal entender a estratégia, como o Joesley Day e como um período de queda que aconteceu em 2018. Eu gostaria de pegar 2015 também, que foi um ano inteiro de queda, mas a gente não tem dados suficientes para isso. Então, assim, o que é interessante é a gente utilizar o máximo que a gente consegue, mas lógico, se a gente quiser muita precisão, aí sim de 2019 para cá. Então, inclusive, essa estatística que o Luciano trouxe de exposição de contrato, ele considerou desde junho de 2019, né? Porque aí a gente não tem só a questão de confiar só numa máxima, mínima Porque nós e temos um abertura e fechamento. histórico bem confiável de 2019 para 98%, 97% de qualidade. Bom, sobrevive no mercado se a gente não correr risco maior do que a expectativa estatística, né? E a expectativa estatística é só uma base, né? Por isso que a gente fez testes de distorções, né? Distorcendo os parâmetros, e pode sim o rebaixamento chegar à próxima 5K, né? Embora seja difícil, isso pode ocorrer. A gente tem que deixar claro isso, né? Então, assim, pelo retorno, o risco-retorno é muito bom. Então, hoje a gente recomenda o capital mínimo recomendado para usar o Gold Fusion tradicional US, que a gente usa de referência, inclusive dos dados publicados no TSA. A gente começou faz pouco tempo a publicar também o Gold Fusion S, né? Junto com, por isso que mudou lá o portfólio. O portfólio agora está Gold Fusion com Gold Fusion S. É bom a gente informar isso para vocês. Tem um segundo portfólio lá que é o Fusion Lite e o o S. Fusion Lite. Isso. Então, e tem essa novidade esse sim é mais conservador, ele é mais estrutural, sistemático, no sentido de as posições são, tipo, 2.800 pontos, mais 2.000, e assim, então é muito mais conservador, que é o Gulf Fusion que a gente vai disponibilizar ainda hoje para vocês. Sobre as duas novidades que eu queria apresentar, é o material de apoio que a gente desenvolveu, a gente já está terminando ele, talvez termine esse mês, em agosto a gente lança. Isso vai ser bom para todos nós, e principalmente para quem chega e não tem noção de o que é abrir um MetaTrader 5, por exemplo. Então vai desde informar como abrir uma conta no MetaTrader, como abrir conta numa corretora, como instalar o robô, como enviar dinheiro para o exterior, abrir conta numa corretora fora do país, sabe? Desde da questão de entender o que é swap,
o que é spread, até entender o passo a passo da instalação, do envio de dinheiro para o exterior, etc, etc. Então, tudo isso a gente vai colocar, o que favorece vocês entrarem até num programa de indicação que a gente quer fazer, com cashback de R$ 20 por indicação. Então, todo mundo vai receber um cupom, né? Esse cupom, assim, falou com um amigo, ele gostou, você gosta do setup, você gosta da ideia, gosta da estratégia, você divulga, ele usa esse cupom, ele vai receber R$ 20 de cashback, que a gente deposita em conta, para cada assinatura que ele fizer, e você também ganha 20, entendeu? Isso para quê? É um incentivo, entendeu? É um incentivo para vocês que queiram fazer indicação. Outra questão é que, tendo esse material, serve de suporte para vocês, serve de suporte até para eventuais pessoas que não entendam disso. Você está em um ambiente que você está explicando para a pessoa, depois você fala, olha, eu te explico com mais detalhe, então esse material de apoio até ajuda, não só os clientes. Inclusive, lembrando que o nosso serviço não é só oferecer uma estratégia, né? O nosso serviço é oferecer também toda essa assistência que a gente dá, tirar as dúvidas, toda a questão do suporte e a questão de consultoria. Então, tem pessoas, a maioria de vocês tem expertise, mas tem pessoas, como eu disse, não consegue abrir um MetaTrader, assim, instalar um MetaTrader, abrir conta numa corretora. Então, a gente também faz esse passo a passo, entendeu? Então, se vocês indicarem para alguma pessoa conhecer o mercado financeiro hoje, a gente vai ter esse manual, a gente vai ter esse suporte, essa consultoria do passo a passo, entendeu? Que é uma coisa que a gente está pensando no sentido de que muitas pessoas que não conhecem o mercado, não porque elas não querem investir, elas não investem, é porque elas não conhecem. Se elas conhecessem, talvez elas conseguiam ter essa confiança para fazer, mas como elas não, é todo um passo que para nós é muito simples, a gente está acostumado, para essas pessoas, MetaTrader, ActiveTrade, enviar dinheiro no exterior, câmbio, então eu transformo meu real em dólar, passa por um banco que vai para a corretora, tudo isso para uma pessoa que chega agora e não está habituada com isso, então a gente vai ter esse passo a passo. Eu acredito que para vocês o material também vai servir, eu falo para vocês porque vocês já são a maioria que é expert, sabe bastante sobre o mercado, mas acho que para pessoas que estão chegando agora vai ser interessante. Isso contrapõe também com muita falcatrua que tem por aí, né? Tem muita gente vendendo fantasia, essas coisas. Isso deixa a coisa mais profissional, deixa a pessoa entender mais do que a gente faz, diferente de outras coisas. Hoje tem muita gente fazendo pirâmide, colocando o mercado financeiro no nome da pirâmide, ou colocando criptomoeda como o que vai fazer dinheiro para a pirâmide, e a gente sabe que o que faz dinheiro para a pirâmide é quem entra, que dá dinheiro para quem está em cima, que dá dinheiro para quem está em cima, tá? Entendeu? Então a E pessoa, ao invés de ela ter... Exato. tem gente prometendo 10, 15, 20% ao dia, né? Quando na verdade a gente Então, sabe que conseguir só um mês já é muito difícil. Ao é ano difícil. também já é difícil. Então pode ser que um sistema de pirâmides funcione, mas a gente sabe que uma hora a pirâmide não se sustenta mais. Agora, entender que, assim, cada um... Isso quando se trata de uma pessoa que não conhece. Cada um tem a sua conta na sua corretora, né? A corretora Active Trades, ela tem várias certificações e ela é certificada por vários órgãos regulamentadores da Europa. Então, assim, é coisa séria, né? É muito diferente. Porque hoje tem muita gente usando o nome mercado financeiro e usando o nome criptomoeda para fazer coisas que a gente sabe que não são muito bacanas.